Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Espanhol Plantas. Meu nome é Murilo Soares, sou engenheiro florestal especialista em plantas ornamentais e hoje vamos falar sobre essa belíssima flor. Uma flor que lembra até as borboletas, o ciclame. E aí, você já tinha visto essa flor? Aposto que sim, hein? Tenho certeza que você já deve ter visto, já deve ter ganhado uma de presente ou até mesmo comprado uma para colorir a sua casa ou até mesmo a mesa lá do seu escritório, né? Essa flor belíssima, ela está se popularizando cada vez mais no Brasil. No início dos anos 2000, ela começou a se popularizar cada vez mais e graças à tecnologia envolvida hoje em dia na produção de flores, eles conseguem, lá em Olambra, os grandes produtores que fornecem flores para todo o Brasil, conseguem produzir em grande quantidade e tornando essa planta acessível para que vocês possam comprar, às vezes a partir de até R$5, um vasinho para decorar a sua casa. E aí você deve estar pensando, nossa Murilo, eu já tive ciclame, mas o ciclame é chatinho, hein? Dura tão pouco. Poxa gente, não vamos pensar assim. Se vocês desanimarem com a durabilidade de uma flor, ninguém vai comprar um vaso de tulipa, ninguém vai comprar um vaso de girassol. Por quê? Um girassol, por exemplo, dura só uma semana, 10 dias no máximo na sua casa. Mas enquanto esse girassol durou, permaneceu colorindo, alegrando a sua casa, ele teve um significado muito especial. O girassol, por exemplo, é uma flor anual. Ele cresce, floresce, cumpriu o ciclo dele e desaparece. Só que o ciclame, agora eu vou contar já um segredo já de cara para vocês. Ele não é anual, ele é uma planta perene de ciclo anual. Ela cresce, floresce, depois ela fica um período só com folhas e depois ela dorme. Ela desaparece, mas não morre, gente. Ela fica lá dormindo embaixo da terra e depois ela volta a rebrotar. Mas eu já vou explicar esse ciclo dela para vocês entenderem. Antes, precisamos falar da origem, de onde veio o ciclame. É muito importante vocês entenderem a origem dessa flor, até para desmistificar um pouco, tirar esse preconceito que as pessoas têm em relação ao ciclame, que é uma flor chata, uma flor exigente, uma flor frágil. Não é não. A origem dele, primeiramente, é lá da Europa, mais precisamente das ilhas gregas. Uau, chique, né? Então, o ciclame nativo, o ciclame que originou essas belezas que vocês estão vendo aqui na mesa, ele é endêmico de várias ilhas gregas que se estendem também por toda a região do Mediterrâneo, tá? Lá, o ciclame, para se adaptar e conseguir sobreviver a um ambiente rochoso, a um ambiente que passa por um inverno muito rigoroso, um inverno muito frio, ele desenvolveu um caule modificado. E esse caule modificado, ele é idêntico a uma batata, é um tubérculo. Esse tubérculo, ele serve como uma reserva de água e uma reserva de nutrientes que vão fazer com que a planta sobreviva a períodos onde o inverno é muito rigoroso ou outras plantas sobrevivam em outras regiões do planeta a períodos longos de estiagem, por exemplo. Então o tubérculo, a batata, é a responsável pela sobrevivência do ciclame. Então já gravem aí na mente de vocês, ó, ele tem uma batata, ele tem um tubérculo, tá bom? Então lá na Grécia, na origem da planta, aliás, a origem do nome ciclame vem de uma palavra grega, kyklos, que deriva do grego e que significa círculo. O círculo pode estar associado tanto à forma circular do tubérculo do ciclame, mas também há uma outra curiosidade. As flores possuem um formato de círculo nelas. Vamos ver se o nosso câmera consegue pegar? Olhem só que legal o formato circular presente na flor.
Aliás, o círculo, que pode ser considerado um símbolo do infinito. Então, o ciclame, por trás dele, tem muitos significados positivos e que levam você a querer até presentear as pessoas como se fosse um carinho, uma demonstração de amor, de lealdade e de amizade infinita, graças a esse formato circular presente na flor. Legal, né? Então, voltando lá para o hábitat dela, lá nas ilhas gregas, vocês entenderam que o ciclame tem uma batata, tem um tubérculo. Então, por dentro, aqui, ó, vou tirar um ciclame aqui da terra, por trás desse substrato, aqui, ó, tem uma batata que emitiu essas folhas, produziu essas folhas e produziu as hastes florais, tá? Só que essa batata, de tempos em tempos, ela dorme, ela desaparece. A planta, ela vai crescer, ela vai brotar, ela vai encher de folhas, daí ela vai iniciar a floração que é uma das características principais que levam as pessoas a querer cultivar ciclame. Aliás, cultivar, se vocês observarem fotos, imagens de jardins fora do Brasil, principalmente na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, o ciclame é inclusive utilizado no paisagismo. Quando eu fui pela primeira vez para a Itália, em 2008, se eu não me engano, eu fiquei encantado, maravilhado com os ciclames plantados em jardins públicos. Ciclames em quantidade, gente, em vasos, em floreiras, em jardineiras, tudo ao ar livre, e ninguém levava essa flor para casa, né? Educação, né? Então, o ciclame, até aliás lá na Itália, os italianos chamavam de ciclaminos. Eu fiquei encantado, e fiquei pensando, poxa, por que não dá para cultivar ciclame assim no jardim no Brasil, né? Aí eu parei para pensar. O inverno na Europa é um inverno mais seco. Tem região que até congela, que fica tudo praticamente congelado a água, né? E outras regiões não chove. É um inverno mais seco. Então, quando a planta dorme, o tubérculo que está lá embaixo da terra ou no substrato, no vaso, ele fica sequinho, quietinho lá. E aqui no Brasil, mesmo no sul do Brasil, onde nós temos um inverno presente, que vai fazer com que essa planta entre num repouso vegetativo, num ciclo normal, né? Porque aqui são plantas de estufa, né? De produção lá de Olambra. No seu ambiente natural, vamos supor que eu plantasse esse ciclame no jardim. Se durante o período de repouso vegetativo, enquanto ele está dormindo, se chover, e pode acontecer isso facilmente no sul do Brasil, apodrece as batatas. Outro problema, as pessoas quando tem ciclame em casa, quando ele começa a amarelar, a murchar, as pessoas acham que ele está morrendo. Ele não está morrendo, ele está entrando no seu repouso vegetativo, ele vai dormir. Então, nesse momento, quando ele começa a secar, amarelar, deixa as folhas secarem na planta, porque toda a energia das folhas vai ser direcionada para dentro da batata, para dentro do tubérculo, reservando aonde ele vai secar, vai dormir e voltando a rebrotar em 2 estações após esse ciclo de dormência, de repouso vegetativo, tá? Então o ciclame ele não morre, ele dorme. Só que para você garantir que ele volte a rebrotar, não pode molhar o vaso enquanto ele está dormindo. Vocês sabiam que ciclame pode durar muito tempo? Olhem essa foto de um vaso de ciclame que eu registrei na Alemanha, onde o cultivador mostrou com todo orgulho um vaso de ciclame com 25 anos de idade. Pois é, olha esse vaso que eu estou segurando. Aliás, o vaso tem até uns frutinhos. O ciclame está com semente, né? Então, olha só esse vaso aí de ciclame, um ciclame já idoso, né? Então, o ciclame, se bem cuidado, ele pode voltar a brotar, mas se não brotar, não desanime.
curta enquanto ele oferecer flores para você na sua casa. Se você cuidar dele direitinho, ele pode ficar até 3 meses florescendo direto na sua casa. E para isso, eu vou dar todas as dicas agora para garantir sucesso na hora do cultivo do ciclame. Vamos lá? Primeira dica, sempre que vocês comprarem um ciclame, tá? Tentem comprar ciclames que estão começando a abrir a floração, porque ciclames que começam a iniciar uma floração mais jovem, vocês vão ter certeza que ele vai durar pelo menos uns 3 meses bonitos na sua casa, tá? Então, na hora de comprar, com a ponta dos dedos, vocês deem uma espiadinha no centro da planta, ó, dentro dela. Se vocês observarem um monte de botões aqui entre as folhas surgindo, escolha o vaso com mais botões, porque é esse vaso que vai carregar de flores ao longo das semanas e meses que você levá-lo para a sua casa, tá? E essas flores que tanto encantam, hoje em dia podemos encontrar diversas variedades no comércio. Nós temos mais de 30 cores diferentes em suas variações, pétalas dobradas, pétalas crespas, aliás, plantas bicolores e plantas até com um formato, ao invés da flor ficar fechadinha, como uma borboleta com as asas fechadas, né? Para ciclames diferentes onde as pétalas abrem. Olhem só esse ciclame diferente. Isso aqui é um lançamento agora do sítio Panorama de Olambra, chamado de ciclame Dix, tá? O Dix é um ciclame novo onde as pétalas se abrem. Olha só o efeito diferente desse ciclame, ó. O tradicional, ó, tradicional, e o Dix. Olhem só, cada ano sempre surgem novidades e eu quero até parabenizar o pessoal de Olambra que sempre se esforça em querer trazer novidades para o Brasil, né? Abastecer o nosso mercado com plantas lindas, plantas diferentes, e um desses produtores é o Sítio Panorama, ó. Parabéns aí para o pessoal que lançou o Dix, muito bonito esse ciclame. Primeira dica na hora de você cultivar ciclame, hein? Comprou, ganhou de presente, se ele vier nessas embalagens aqui de floricultura, ó, embalagens plastificadas, tirem ele imediatamente dessa embalagem, porque se ele ficar dentro dessa embalagem, na hora de molhar, a água vai ficar acumulada aqui dentro dessa embalagem. Essa água acumulada vai ficar parada em contato com a matéria orgânica do vaso, vai começar a apodrecer e a criar uma colônia de bactérias que vai acabar levando o seu ciclame à podridão, tá? Então, ganhou um ciclame ou comprou com esse tipo de embalagem, tira a embalagem para garantir a sobrevivência da planta, tá? Pode cultivar dentro de um cachepô. Ó, esse aqui mora lá na minha casa, mora no meu apartamento comigo, esse Dix, tá? E ele fica dentro do cachepô. Só que na hora de molhar, para você ter certeza que a sua planta não vai morrer afogada, o ideal seria você molhar ele fora do cachepô, tá? Molha ele fora, deixa a água escorrer, ó, molha ele fora, e depois você volta ele para o cachepô, tá bom? Quando parar de pingar a água, aí você volta ele para o cachepô e pronto. Agora você tem certeza que a água não vai ficar acumulada, levando a batata dele, o tubérculo, à podridão, tá bom? Então garanta um local onde a água vai garantir a umidade sem ficar empoçada para não apodrecer a planta, tá? Qual o local que eu vou deixar o meu vaso? O local mais iluminado possível da sua casa. Se você levar o seu ciclame, é uma flor, essa flor, ela é de ambiente externo, de área externa, lá no seu habitat ou até mesmo na Europa. Ela chega a crescer até a sol pleno lá. Aqui, o ideal seria ela pegar bastante luminosidade, muita, só que sem a incidência direta do sol, que o nosso sol é muito forte.
pode queimar. Umas horinhas no início da manhã ou no final da tarde, se pegar um pouquinho daquele solzinho fraco, é até benéfico. Vai até estimular a sua planta a florescer mais e ficar sadia, bem formada. Mas para não ter erro, garanto um local bem iluminado, um local próximo de uma janela, um local que a planta receba iluminação. Assim você vai garantir uma planta saudável e uma planta que vai dar continuidade à floração. Ao invés dos botões florais abortarem, murcharem devido à ausência de luz, de luminosidade, eles vão sair todos em pezinhos em busca da luz, vão abrir e vão durar muito tempo. Por falar em durar muito tempo, outra dica, hein? Olha só, tô dando um monte de dica para vocês. Umidade moderada, tá? Começou a secar o substrato, molha. Local bem iluminado, bem iluminado. Quando molhar, evitar regar as flores. Evite, não molhem as flores. Vocês molhando as flores, vocês vão diminuir a durabilidade delas, tá? Quando molhar, então, molha pela borda do vaso. Você pega o seu ciclame, ó, eu vou levantar aqui as folhas, molha a borda dele, ó. Rapidinho você molha, ó. Tô molhando ele aqui, ó. E como é um substrato bem poroso, olha só, o câmera até consegue pegar, ó. A água escorre rapidamente. Vejam só que diferença. Porque esse substrato poroso, ele é essencial para favorecer a drenagem rápida. Porque uma drenagem mal feita ou um substrato muito compacto, muito adensado, vai dificultar a percolação dessa água, E vai acabar levando a planta à podridão. Então tem que escoar rápido. Ó, escoou rápido, volto ele para o meu vasinho, tá? E pronto, tá bem molhado. Devolvo ele para o meu cachepô. Geralmente a gente coloca esses vasos dentro de cachepôs. Molhei, deixei num local bem iluminado e agora, para garantir que o seu ciclone... Deixa eu limpar aqui mesmo um pouquinho, que derrubou um pouquinho do substrato em cima dela. E para garantir que o seu ciclame vai continuar florescendo, você pode, após um mês que você adquiriu a planta, no primeiro mês ela ainda tem reservas no substrato que vieram do produtor que servem como uma fonte de nutrientes, adubo. Depois de um mês, você pode comprar adubos voltados para flores, tá? Fórmulas específicas para flores, tá? Como essas que vocês estão vendo. No caso, eu recomendo uma adubação química sintética porque ela age mais rápido na planta. Um adubo como um bocache, por exemplo, é maravilhoso, mas ele vai liberando aos poucos os nutrientes. E como é uma flor de ciclo mais curto, às vezes ela não consegue aproveitar num todo essa adubação orgânica. Então uma adubação química, por ela agir mais rápido, ela é melhor aproveitada no caso de uma planta com um ciclo mais curto como o ciclame, tá? Então esse tipo aqui de adubo é maravilhoso e você vai seguir a recomendação do fabricante, você vai pegar ele, vai dissolver ele na quantidade especificada aqui na embalagem, tá? Vai colocar ele aqui na embalagem, vai dissolver aqui em 1 litro de água, ó, e vai aplicar na sua planta uma vez por mês, tá? Uma vez por mês, você deixa até pegar aqui, ó, uma colher, deixa eu misturar bem ele. Como ele é líquido, ele mistura muito fácil, tá? E agora eu vou molhar o meu ciclame com essa solução nutritiva, ó. Molhei bem até a água começar a sair pelo furo da drenagem. Pronto, você adubou, gente, olha que fácil, não tem muito mistério. Adubei o meu ciclame uma vez por mês, deixei ele em um local bem iluminado, vou manter uma umidade moderada, essa umidade depende do clima aí da sua região. Regiões mais secas, você tem que molhar com uma frequência maior, regiões mais úmidas, com uma frequência menor. Mas se você mora em uma região muito quente do Brasil, não desanime, curta essa flor enquanto ela durar. Apesar dela ser uma flor europeia, uma flor que gosta de clima mais ameno, a durabilidade dela pode ser menor relacionada a regiões mais quentes. Mas não desanime, compre mesmo assim, porque vale a pena as semanas
que você vai curtir essa planta dentro de casa, porque se fosse para desanimar, uma flor de duração pouca, ninguém comprava girassol, ninguém comprava um vaso de tulipa, né? Que são flores que duram muito menos que um ciclame. Gente, ciclame bem cuidadinho, no mínimo de 2 a 3 meses ele fica bonito na casa de vocês. Esse aqui, ó, esse meu, ele já tá comigo, já vai completar logo 2 meses no meu apartamento, ó. Gente, não para de florescer, floração direto, uma flor barata, uma flor acessível. É só vocês seguirem essas dicas: umidade moderada, local bem iluminado, uma vez por mês colocar um pouquinho de adubo na água que você está molhando, e assim você vai garantir a saúde e a floração da sua planta. E agora, para encerrar, quando o seu ciclame dormir, ele vai amarelar, ele vai secar, porque isso é normal acontecer. Ele é uma planta que dorme, que entra em repouso vegetativo. Quando isso acontecer, cuidado, hein? Não molha o vaso dele enquanto ele estiver dormindo. Esse vaso, você coloca ele no alto de uma prateleira, esconde ele em algum lugar que você não vai molhar. A maioria das pessoas molha durante o repouso vegetativo e a batata apodrece. Agora, se você quer garantir que esse ciclame não vai morrer, você também pode fazer o seguinte, ó, você vai pegar um jornal, tá? Jornal normal. Peguei o meu tubérculo, deixa eu puxar ele aqui, ó, tá? Peguei o meu tubérculo do peguei o meu tubérculo aqui do ciclame. Vou pegar um fungicida, no caso aqui um cuprodime, um fungicida à base de cobre. Você pode polvilhar um pouquinho de fungicida em cima da batata, do tubérculo do ciclame. Murilo, eu posso fazer esse processo com outras plantas que possuem bulbo, rizoma, cormo, tubérculo e raízes tuberosas? Dália, gladiolo, gloxínia, lírios, açucena, aquímenes, né? Pode fazer assim, ó. Você pode tirar a planta da terra, passa um fungicida. Se não tiver se não tiver cuprodime, se não tiver esse cuprodime, que é esse fungicida à base de cobre, vocês podem passar canela em pó também. E depois de passar um produto que tem ação fungicida, bactericida, que vai garantir que essa batata não apodreça, agora eu vou embrulhar ele no jornal bem seco. O jornal tá seco, tá? E o tubérculo também estava seco. Cuidado ao lavar. Se você lavar, você precisa deixar secar muito para depois guardar, armazenar esse tubérculo, porque se ficar umidade, vai apodrecer a sua batata. Pega um vaso vazio, pega uma caixa de sapato e coloca as suas batatinhas embrulhadas no jornal lá dentro e aguarda até a estação seguinte para fazer o plantio. Se ele dormiu no outono e no inverno, provavelmente você vai ter que plantar essa batata na primavera, ok? No Brasil, os ciclames eles florescem, a floração deles ocorre principalmente nos períodos onde o clima é mais ameno, que coincide com o outono, inverno e o início da primavera, tá bom? E não esqueçam, e não desanimem, todo mundo viu aquele vaso de ciclame com 25 anos? Guerreiro, hein? Já pensou se você consegue, seguindo essas minhas dicas, conseguir permanecer com o seu ciclame vivo? Olha que bacana! E se não permanecer, não desanime, curta enquanto ele proporcionar flores, flores que vão alegrar, que vão colorir a sua vida, a sua casa, a sua mesa do escritório. E flor bonita, que lembra, que traz o significado do infinito para o amor, para a demonstração de carinho, amizade e lealdade entre as pessoas. Legal, né? Espero que tenham gostado. Não esqueçam de seguir o canal da Espanhol Plantas aqui no YouTube. Dá um joinha como uma forma de incentivo para produzirmos cada vez mais vídeos interessantes para vocês. E toda quarta-feira, ao vivo, às 19h30, eu estou lá no Instagram da Espanhol Plantas respondendo ao vivo as dúvidas de jardinagem de vocês. É isso aí, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!